Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra em que nós vamos estar descobrindo algumas verdades a respeito de pecado, a respeito de blasfêmia, e nós vamos aprender como nos precaver e não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, visto que o Espírito Santo de Deus ele é fundamental para as nossas vidas e no nosso dia a dia, porque ele nos ama e ele filtra todas as palavras em que dizemos, às vezes um pedido a Deus, às vezes algo que nós falamos. O Espírito Santo, falamos com Deus, o Espírito Santo ele pega esta palavra ou aquilo que nós pedimos a Deus e às vezes até de maneira errônea, mas com o desejo nos nossos corações de que tenha um sentido diferente e que chegue diante de Deus de uma forma perfeita e que Deus venha nos atender e nos abençoar. E às vezes nós não sabemos como organizar esse pedido e da forma em que nós falamos ou apresentamos a Deus, nós não teríamos a resposta de Deus em prol deste pedido. Às vezes nós pedimos até chorando, às vezes nós pedimos até escabelando, e esse pedido não sai de acordo com a vontade do Senhor para que Ele possa nos abençoar. Aí entra o Espírito Santo. Nós nunca iríamos receber a resposta ou ser abençoado pela maneira em que nós apresentamos a Deus aquele pedido. Aí vem o Espírito Santo, ele pega esse pedido e filtra as palavras em que nós proferimos de maneira errônea e ele leva diante de Deus e nós pedimos chorando. O Espírito Santo ele filtra essas palavras, esse pedido, e chega diante de Deus não chorando, mas ele chega com gemidos inexprimíveis e apresenta esse nosso pedido a Deus. Aí Deus recebe, Deus atende, não porque nós pedimos, mas porque o Espírito Santo, que é consolador, que é ajudador, ele pega tudo que nós falamos, até mesmo sem pensar, sem organizar nossas falas, e chega diante de Deus e apresenta a Deus com gemidos inexprimíveis. Aí Deus, que sabe de todas as coisas, ele vira e fala para o Espírito Santo: eu não posso abençoar, eu não posso responder agora, porque olha a maneira, a forma, veja as palavras proferidas, não tem sentido. Pedes e não recebe porque pedes mal, para gastar com seus próprios deleites, com as suas próprias concupiscências, vontades e desejos. Mas o Espírito Santo, que tem a função de ajudador, de consolador, ele geme. Ele geme. E a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, ele apresenta a Deus. Ele intercede por nós diante de Deus. E Deus vê aqueles gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Não é porque nós somos merecedores. Não é porque eu e você merecemos. Não é porque nós merecemos. Mas é porque o Espírito Santo, ele se coloca no teu lugar. Ele se coloca no meu lugar. E ele sente a nossa necessidade. E ele geme e apresenta a Deus a nossa necessidade. E Deus atende o Espírito Santo. E a bênção chega até mim e até você. Por isso, nós devemos sempre ser gratos a Deus. E nós devemos sempre
amar o Espírito Santo, porque ele nos ajuda, porque ele nos consola, porque ele intercede por nós diante de Deus, e nós somos assim abençoados. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo de número 12, e no verso de número 31 e 32. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Assim está escrito: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém, queridos? Esta palavra de Deus, que nós precisamos saber e precisamos tomar muito cuidado para que nós possamos, para que não possamos estar pecando, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra nos revela que se nós blasfemarmos contra o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, qualquer pecado contra o Filho de Jesus Cristo, não que nós devemos pecar contra ele, de maneira, de hipótese alguma. Nós não podemos pecar contra Jesus. Mas se caso, ou se porventura, se por um descuido, nós viermos cometer este pecado contra Jesus, se nós nos arrependermos, estou falando de arrepender, de arrependimento, se nós pedirmos perdão, Ele é poderoso para nos perdoar. Mas, se nós pecarmos contra o Espírito Santo, se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não sou eu que estou dizendo porque eu inventei, não, mas é a palavra de Deus que está dizendo que se você blasfemar contra o Espírito Santo, nem neste século e nem no futuro seremos perdoados. Então, pecado, se você matar alguém, se você roubar um carro, ou se você cometer qualquer tipo de pecado, para Deus é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. O homem classifica o pecado. Se você roubar um alfinete de alguém, se você pegar de alguém, o homem pode até nem te cobrar. Aos olhos de Deus é pecado. Mas se você roubar, ou se você roubar um carro, ou se você assaltar alguém, ou se você matar alguém, aí você vai receber uma pena mais dura do homem. Porque você matou, ou você arrombou um carro e roubou. Então, a classificação do pecado para o ser humano tem níveis, mas para Deus é pecado. Pecado para Deus é pecado. E aqui nós vamos ver que, mediante a palavra de Deus, você arrependendo, você tem o perdão de Deus. Agora, se você blasfemar contra o Espírito de Deus, você não terá perdão. E o que é blasfêmia? Aí uma pergunta: o que é blasfêmia? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfêmia é você atribuir ao diabo, a Satanás, as obras em que o Espírito Santo tem realizado, ou que ele realiza, ou que ele está realizando. Jesus
cheio do Espírito Santo, vai e cura e liberta o ser humano, uma pessoa. Aí vem os fariseus e diz que ele fez isso pelo príncipe dos demônios. Eles estão atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Então, quando o Espírito Santo está curando, está operando, e você pega aquela operação do Espírito Santo e fala que aquilo ali é o diabo que está fazendo, que é o espírito do diabo, que é Satanás, aí você está blasfemando contra o Espírito Santo. Cuidado. Tenha muito cuidado. Se você não sabe, se você não discerne que é o Espírito Santo, ou que é um espírito maligno, então fique calado. Não arruaze, ou não fique maquinando nada no seu coração, na sua mente, para que você não blasfeme contra o Espírito Santo. Então isso é blasfêmia. Agora, outra parte muito interessante. Se você resistir ao Espírito Santo, a resistência contra o Espírito Santo também é uma blasfêmia. Você pode ver em Atos 7:51. Outro ponto muito importante. Agravo ao Espírito Santo. Hebreus 10:29. Que também está ligado no outro, que está lá em Efésios 4:30, que fala sobre a falta de amor, que fala sobre entristecer o Espírito Santo. Lá está escrito: não entristeceis o Espírito Santo, né? Não entristeceis ao Espírito Santo. Também é uma blasfêmia. Quando você entristece o Espírito Santo, é uma blasfêmia. Efésios 4:30. Também nós temos um outro ponto muito importante. Faltar com a verdade. Quando você mente ao Espírito Santo. Aconteceu com Ananias e Safira. Ananias mentiu. Ele ensaiou, ele maquinou com a Safira, sua esposa, como eles iam mentir para Pedro, para os apóstolos, a respeito de uma herdade que ele tinha vendido, porque as pessoas ali, e traz um exemplo de Barnabé, o filho da consolação, vendeu a sua propriedade, levou e depositou aos pés dos discípulos que estavam cheios do Espírito Santo. Então Ananias e Safira, eles deixaram alimentar-se aos seus corações a respeito desse mesmo assunto e venderam a sua propriedade e tentou tirar proveito. Só que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quem agia na vida de Pedro era o Espírito Santo de Deus. E eles, juntamente em sua casa, Ananias e Safira, eles ensaiaram, eles maquinaram como ia fazer isso. Vender a sua propriedade e mentir para Pedro acerca do valor. Aí eles fizeram isso e chegou primeiro Ananias até onde Pedro estava e disse: vendi, portanto. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para Ananias o seguinte: por que deixastes o diabo engordar o seu coração? Ou deixasse que o diabo usasse ele daquela forma? E Pedro disse o seguinte: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Uma blasfêmia, a mentira. Tentar mentir para o Espírito Santo é uma blasfêmia e não tem perdão. Portanto, Ananias, ele foi fulminado, ele morreu naquele mesmo momento. Aí chega também concordância de que eles tinham combinado tudo isso. Chega Safira, a sua esposa. E quando chega lá, Pedro pergunta para ela: vendestes a sua propriedade por esse valor? Ou por aquele mesmo valor que Ananias tinha dito? E ela disse sim. Pedro disse: olha,
os pés do que sepultaram seu esposo, está às portas e vai te levar também. Porque mentiu também em concordância ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que não se engana, ele revelara a Pedro, e Pedro disse a ela que os pés dos que sepultaram o esposo dela, Ananias, estavam ali também. Eles tinham combinado essa mentira, essa trama, e blasfemaram os dois, e foram mortos, sem perdão. E nós vemos também aqui outro ponto, muito importante, quando fala sobre mentir, é hipocrisia. A hipocrisia é o fingimento, a hipocrisia é um fingimento. E isso aconteceu com eles. Foram hipócritas. Fingiram e tentaram enganar Pedro, mentindo ao Espírito Santo. Morreram. Então nós vimos aí que a blasfêmia é essa atribuição dos feitios do Espírito Santo de Deus ao diabo. A Bíblia, ela fala sobre isso, desde o Velho Testamento até o Novo. Aí você pergunta, então, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi esse pecado? Querido, faça uma análise. Quando você erra, quando você peca, você tem o cuidado de se preocupar em correr e pedir perdão a Deus? Ou não? Se você peca, ou se às vezes vem na sua mente, eu preciso me consertar com Deus, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso mudar, ter uma mudança na minha vida, para que eu possa servir o Senhor. Se você preocupa com a sua salvação, se você se pega desejoso de ter essa mudança na sua vida, você ainda não cometeu esse pecado.